para que outros possam viver, vale a pena morrer, para que outros possam viver. Porém, pouco se tem falado sobre esse tema nos últimos dias. Diga salvação. Salvação. E essa é a chave para se entrar no reino de Deus. Nós não podemos falar de coisas muito grandes se não entendemos as pequenas. Levante sua mão assim comigo. Diga: Espírito Santo, dá-me entendimento para que eu possa experimentar tudo que tu tens para mim. Eu levo meus pensamentos a ti. Levante suas mãos e diga: eu levo meus pensamentos a ti. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 10. Existe alguém aqui que está pela primeira vez nesse lugar? Um visitante? Sim? Não? Então são todos da casa? Aleluia. Glória a Deus. Então não preciso me apresentar, né? Amém. Romanos capítulo 10, versículos 13, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, há uma chave nesse versículo muito importante a respeito de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga isso comigo: todo aquele que invocar o nome do Senhor. Qual nome? O nome de Jesus será. Então, o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Diga com força: o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Sim, invocar o nome do Senhor Jesus. Mas olha o que a palavra está dizendo: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se ninguém está pregando? A minha pergunta para você nessa noite é: o evangelho está sendo pregado? Sim ou não? O evangelho de Jesus Cristo, que está escrito nessa palavra, que está aqui na minha mão, que está aí na sua mão, esse evangelho está sendo pregado, sim ou não? Quantos acham que sim? Levante a mão. Amém. Se o evangelho está sendo pregado, me diga uma coisa: aonde estão as conversões? Lucas, nós temos muita gente na igreja, sim, mas aonde estão as conversões? Está funcionando o microfone? Alô? Pastor Luiz faz isso. Alô?
Tem alguém aqui? Aonde estão os convertidos? Sim, é verdade, um evangelho está sendo pregado, mas qual evangelho está sendo pregado? Porque quando eu ligo a minha televisão, eu vejo que alguém está falando alguma coisa. Sim, está falando alguma coisa. Quando eu ando pelas ruas da cidade, eu vejo pessoas entregando alguma coisa. Sim, um evangelho está sendo pregado. Agora a minha pergunta é, o evangelho está sendo pregado? Porque, queridos, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para a Bíblia, para aquilo que a palavra de Deus diz, como um evangelho transformador de Jesus Cristo, nós víamos conversões de coisas sobrenaturais. Aqueles que pecavam não pecam mais, porque agora eles estão convertidos a Jesus. Aqueles que roubavam, que mentiam, que se prostituíam, agora eles mudaram de vida ao ponto deles desejarem não mais viver a sua vida, mas terem as suas vidas transformadas pelo Evangelho de Jesus. Então a minha pergunta é, o Evangelho está sendo pregado, sim ou não? Sim ou não? Porque um Evangelho, quando ele é pregado, ele produz poder. Diga poder. Então, se o evangelho está sendo pregado, aonde estão as manifestações de poder de Deus? Dentro da igreja e fora da igreja, através da igreja. Não se ouve mais milagres, não se ouve mais sobre curas sobrenaturais, não se ouve mais sobre aquele irmão que ele estava nas drogas. Alguns testemunhos sim existem, mas aquela pessoa que bebia, que fumava, que tinha uma vida desregrada, e agora ela se converteu, e a sua vida foi plenamente transformada por causa de um evangelho que alcançou a vida dela. Existe uma estatística que diz que 80% das pessoas, escute isso que eu estou te falando, 80% das pessoas que um dia disseram sim para Jesus, hoje estão desviadas. Isso para mim não é uma conversão. Isso para mim é um entrar em uma religião e sair, mas não uma conversão. Você ouviu o que eu falei? 80% das pessoas que estão desviadas é porque, ou melhor, 100% que estão desviadas porque já um dia falaram sim para Jesus. Mas 80% daqueles que um dia disseram sim, hoje estão desviados. Isso te assusta ou não? A mim assusta. Porque eu preciso rever que tipo de evangelho está sendo pregado. A cada 100 pessoas que quando vem aqui à frente, queridos, não precisamos ir longe. Vamos trazer para a nossa realidade. Quantas pessoas já vieram ao altar como esse? Essas cadeiras seriam insuficientes para lotar 10 templos desse aqui. Aonde estão essas pessoas? Eu não estou dizendo da nossa igreja, eu estou dizendo uma situação de toda a terra. Nós precisamos nos perguntar, o evangelho está sendo pregado? Sim ou não? Porque o problema, queridos, não é pregar um evangelho. Eu vou procurar ser rápido nessa noite, mas enfático em algumas coisas. É onde está firmada a base do nosso evangelho. Quando Jesus ele deixou um evangelho a ser pregado, a base do evangelho é a cruz. O que fundamenta um evangelho é o evangelho de cruz. 1 Coríntios, se você puder abrir, capítulo 1, versículo 17 e 18, um texto muito conhecido. Talvez nessa noite você vai sair triste. Você não vai sair feliz daqui. Mas a tristeza, segundo Deus, produz
Alegria. Porque avivamento, querido, não é você sair feliz com o pregador, é você sair triste com você mesmo, querendo uma mudança de vida. Isso é avivamento. E o que está precisando ter nas igrejas é conversão e avivamento. Alô? Alguém pode dizer amém? E eu sei que você está faminto por Deus, porque você saiu da sua casa talvez cansado, e veio aqui. Então, dentro de você existe uma fome por Deus. Mas vamos voltar para o fundamento. Vamos olhar para a palavra e ver o que é um evangelho, segundo o que Jesus pregava. Paulo diz assim, a carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Sabe qual é o evangelho que eu e você precisamos pregar? Um evangelho de cruz. Diga cruz. É loucura para o mundo que se perde, mas é poder de Deus para nós. Quando você e eu começarmos a ministrar essa mensagem para o mundo, ela vai soar como coisa louca. Paulo, há 2000 anos, dizia isso. O problema, querido, é que contextualizamos tanto que um evangelho plástico está sendo pregado nos púlpitos das igrejas hoje em dia. E esse evangelho não transforma. O perigo, querido, é nós estarmos com uma igreja cheia de pessoas indo para o inferno, se enganando a si mesmo. Vivendo como nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, se casavam, viviam como se nada, não que nada disso esteja errado, tudo isso está correto. Eu não estou aqui trazendo um peso religioso para você, agora você tem que não fazer mais nada. Não, olhe para Jesus. Jesus vivia onde? Nas festas, nos casamentos, né? Ontem nós estávamos em um casamento, na festa, e chamavam ele de comilão, beberrão. A diferença, querido, é você saber como se portar em todos os lugares. Eu tenho um estilo de vida diferente. Eu tenho um estilo de vida diferente. Eu não sou desse mundo. Jovem, olhe para o jovem que está ao seu lado e diga assim: eu sou um ET. Diga assim: eu sou um ET. Eu sou um extraterrestre. Essa mensagem, ela soa de uma forma louca para o mundo. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? O evangelho de cruz, ele não é aceito pelo sistema capitalista do século 21. Por que, Lucas? Qual tem sido a base do evangelho de hoje? Qual tem sido a base das pregações nos púlpitos de hoje em dia? Do quê? Fala alguém para mim. Bens financeiros. Jesus, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Leia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não existe uma teologia que fundamente esse tipo de evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Não existe uma. Não existe um versículo dentro de um contexto que a palavra vai fundamentar. Vem para Jesus, que você vai ter o carro do ano, que você vai ter a casa melhor, que você vai ter tudo de bom e do melhor. Não existe isso. Eu não sei quem foi o doido que começou com essa loucura. Que Deus o perdoe. Que Deus o perdoe. E quantas pessoas, massas de pessoas têm sido arrastadas por isso, porque as suas mentes estão amortecidas, buscando só as coisas dessa terra, se preocupando só em viver bem, só em comer bem. E o que a palavra vai dizer para esse tipo de pessoa? Loucos. Para que vocês estão ajuntando tudo isso? Para quê?
Amanhã pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem é? Jesus, todas as vezes que Ele vai trabalhar de assuntos como esse, Ele vai falar assim: buscai primeiro as coisas que são de cima, buscai o reino do céu, ajunteis tesouro no céu. Ah, querido, que tipo de evangelho que nós temos ouvido? É o oposto. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você tenha o melhor, mas pelo contrário, Ele quer que você tenha o melhor, e o melhor de Deus é o seu próprio Filho. Ele já deu o seu melhor, o seu Filho era o melhor que Ele tinha. Ele poderia ter dado tesouro, Ele poderia ter dado dinheiro, Deus poderia ter dado todo o ouro e da prata do céu para você e para mim, e falado assim: viva regaladamente 30 anos aí na terra, 30 não, 70 anos na terra, daqui 70 anos você vai morrer, e aí? O que vai ser de mim e de você? Louco, aquele que só ajunta nessa terra, aquele que só vive a vida pensando nas coisas dessa terra. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, não está dentro do contexto, mas só para me falar uma coisa para você. Cuidado quando você diz assim: Deus me deu um carro, Deus me deu uma... Cuidado com esse tipo de afirmação, porque isso também é um pouco herético. Eu creio em um Deus que te dá condições de alcançar algumas coisas, sim. Eu creio em um Deus que me dá sabedoria, eu creio em um Deus que me dá força, eu creio em um Deus que me dá alegria e vontade. E o brasileiro é um povo que tem vontade de trabalhar, não é verdade? Mas quando eu afirmo assim: Deus me deu o carro, sabe o que eu estou dizendo, querido? Muitas vezes o que está embutido dessa afirmação: Deus me ama mais. E o irmãozinho que não tem carro, Deus não ama ele? Ele está em pecado? Sabe, querido, nós precisamos rever um evangelho dentro do Brasil em algumas questões. Porque em países como China, talvez você está um pouco em órbita aí, fora de uma realidade. Mas lá é proibido ter isso aqui, ó. É proibido ter a palavra. Sabe como que eles cantam louvores? Sabia, Lu, como eles cantam? Talvez eu acho que você já tenha ouvido isso. Como é que eles louvam o Senhor? É assim: cântico número 1. E eles louvam o Senhor. Todos eles com lágrimas nos olhos e temor no coração. Quando eles terminam, um olha para o outro e eles perguntam: alguém lembra algum versículo da palavra? Porque eles não têm a Bíblia como você tem. E você tem e nem lê. Você tem no iPad, tem no iPod, tem no iTudo, mas nem lê. E adianta ter? Tem 3, 4, Bíblia da família, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia do ancião, Bíblia do homem próspero, e você não lê. Ter a Bíblia não vai te salvar. Ler a Bíblia pode te salvar. Obrigado por um amém. Que nós vivemos um tempo de um evangelho plastificado. Plastificado, essa é a palavra correta. Os jovens hoje, eu não tenho nada a ter uma roupa de marca, mas eu sou de um tempo, meus pais me criaram com roupas de qualidade, sendo elas de marca ou não. E hoje em dia, se o jovem não tem uma roupinha de marca, e o pai às vezes tem que se bater para comprar uma roupa ali, que ele tem a marca de Jesus em você. Se você tem a marca da promessa, não precisa ter nenhuma outra marca. Aleluia ou não? Nós não somos dessa terra, por isso que eu estou ministrando um evangelho que é loucura. Vai contra, totalmente contra o que o mundo está pregando. Vai para a palavra e você vai ver que eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Sabe, o que baseia, o que fundamenta esse meu pensamento aqui nessa noite? O evangelho de cruz é o que Jesus prometeu. Tem uma história, quem gosta de história aí, levanta a mão. Quem gosta de historinha, o tio vai contar historinha para vocês. Tem uma história que diz assim que, preste bem atenção nisso.
Alguém chega para 2 homens dentro de um avião. Existem 2 homens. E você fala para um deles assim: olha, tá vendo esse paraquedas aqui? Eu vou ilustrar, eu gosto de ilustrar, né? Vem, João Mateus, vem cá. Ô, João Mateus, você é uma benção. Deus te abençoe. Cara, você está aí no avião, estamos a pleno voo, senta ali na poltrona do avião. Cara, é o seguinte, eu tenho um presente para te dar. Eu tenho um paraquedas para te dar. Ele é bonito, é amarelo, fica de pé. Olha o paraquedas, vou pôr um paraquedas em você. Ele vai melhorar o teu voo. Tó, coloca. Opa. Ficou pesado, né? Mas é bom, é gostoso. Você vai gostar desse paraquedas, irmão. Senta aí e fica no voo aí no paraquedas. Vai melhorar muito o seu voo, você vai perceber. Mas com o passar do tempo, o passageiro, João, vai percebendo que esse paraquedas, ele não está melhorando o voo dele. Pelo contrário, é um peso, é desconfortável, não é muito legal ficar com aquilo. E as promessas, olha, é muito bom, é legal, é demais, é da hora, vai melhorar o seu voo vai ser um voo muito bom, tá bom? Não estão fazendo sentido para eles, estão? Sim ou não? E com o passar do tempo, os outros passageiros vão começar a tirar sarro dele. Ô cara, só você com esse coisa amarela nas costas aí, isso é ridículo, hein? Ah, cara, o que ele faria? Ele arrancaria aquele paraquedas e jogaria no chão e fala: eu não vou ser ridículo, eu não vou ficar com esse paraquedas aqui. Que coisa mais ridícula. E alguém talvez nunca mais vai conseguir pôr um paraquedas nas costas dele. Não é verdade? Pelo menos por um bom tempo. Agora, um segundo passageiro. É dito assim para ele: olha, o negócio é o seguinte, nós estamos a 7.800 pés do chão, e a qualquer momento você vai ter que pular. O seu nome vai ser chamado, e no momento que você ouvir o seu nome, você vai ter que pular. Você não tem outra chance, você vai ter que pular. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho um paraquedas, porque sem um paraquedas você vai cair e vai morrer. Você não sobreviveria sem o paraquedas. Então, um segundo passageiro veste o paraquedas, agarra aquele paraquedas, e ele está focado, que a qualquer momento o meu nome vai ser chamado. A qualquer momento eu posso ouvir: senhor passageiro tal, está na sua hora de pular. E você está preparado, você não vai ter medo. Talvez se alguém zombar de você, você está tão focado, você está tão prestando atenção. Não, o meu objetivo, eu sei que a qualquer momento eu posso pular. Pode ser pesado, pode ser desconfortável, mas a qualquer momento, quando o meu nome for chamado, eu terei que pular e eu não vou ter medo, porque eu estou protegido. Sabe, essa é a diferença de um evangelho que diz para você assim: vem para Jesus e a sua vida vai ser melhor. Você vai ter paz, você vai ter muito amor. O que você precisa? Vamos lá, o que você está precisando? É carro? Ah, Jesus vai te dar um carro. Todos os seus problemas acabaram. Vem para Jesus agora. Gente, isso aí para mim parece mais programa de apresentador, mais feitiçaria gospel. Algumas coisas que estão acontecendo. Queridos, eu sei que Jesus, Ele chama todos que estão cansados, sobrecarregados. Ele chama as pessoas e Ele se preocupa sim com cada um de nós. Ele conhece os problemas de cada um de nós. Ele se preocupa sim. Ele é um Deus pessoal. Mas o Evangelho, quando Ele diz, Ele fala assim, ó: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E vai ter algo que vai ser desconfortável para você. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o tipo de evangelho que nós precisamos pregar. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer comigo.
Esse é o tipo de evangelho que nós precisamos ministrar. Jesus, querido, não é band-aid para você pôr em cima de um câncer. Ele é a solução para o seu problema. Ele é a solução para o problema do pecado. Nós precisamos entender pecado. Porque se eu e você não entendemos pecado, nós não entendemos o que é a graça de Deus para nós. Alô? Queridos, quanto tem sido pregado sobre pecado nas igrejas hoje? Muito pouco. Estão cheios os púlpitos de mensagens motivacionais, emocionais. Mas é a mensagem que muda a tua vida. Jovem, se você se prostituir, você está indo para o inferno. Prostituição é pecado, cara. Empresário, roubo é pecado. É pecado isso diante dos homens e diante de Deus. Por que as pessoas têm uma visão de Deus como se ele fosse um grande Papai Noel, sentado num trono, dizendo, ho, ho, ho. Vou lhes dar presente porque vocês são bonzinhos. Cara, Deus não é Papai Noel. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz. E Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. E diante desse trono, todo joelho terá que se dobrar e prestar conta dos seus atos. Você está preparado? Se o teu nome for chamado hoje? Quando ouço alguma coisa assim, eu preciso rever o meu evangelho. E olhar para mim e falar, Senhor, será que eu sou convertido? Será que eu realmente sou convertido? Que o temor de Deus venha cair sobre nós essa noite, queridos. Porque um evangelho libertino pode tudo. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aonde estão as conversões? Onde está, pastor? Antes eu bebia, eu enchia a cara, agora eu não faço mais isso porque eu mudei de vida. É difícil hoje diferenciar o justo do ímpio. É difícil, Alex. Cara, você vai numa festa, você não diz quem que é justo, quem que é ímpio. Eu não estou dizendo que tem uma cara de religiosidade. Mas saber que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Amém? Amém ou não amém? Abre a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10. Diga, Deus é justo. Sabe por que eu estou falando sobre isso nessa noite? Você liga as redes sociais, você vai para a mídia, e o que as pessoas estão pregando é que Deus é amor. Deus é amor, sim. 1 João diz que Deus é amor. A essência dele é amor. Mas sabe como isso funciona? Tia Cirlei, você ama os nenenzinhos? Você ama os nenenzinhos? Então, olha o que as pessoas estão dizendo. Olha como, sabe o que esse tipo de mensagem que está sendo dita, pastora? Eles não estão preocupados em mudar leis, eles estão preocupados em mudar mentalidades. Então você vê toda uma luta aí para mudar a lei, para fazer a lei se mudar, porque eles querem pecar dentro da lei. Mas a preocupação deles é mudar a mentalidade. Ai, Deus ama todo mundo, não é? Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça. Alô? A pastora diz que Deus continua amando até aqueles que estão no inferno, porque Deus é amor. Ele ama incondicionalmente, mas o seu amor não me leva para o céu. O que me leva para o céu é uma mudança de vida e um acreditar. E como nós lemos a palavra, confessar, clamar a Ele e mudar de vida. Então, por exemplo, se Deus é amor, Ele ama os nenenzinhos, não ama? Então, Deus também Ele pode ter ódio.
Sabia disso? Deus também pode odiar. E esse tipo de coisa que nós ouvimos é que Deus não pode odiar. Sim, Deus odeia. Você ama os nenenzinhos? Então você odeia que matem os nenenzinhos? Injustiça contra nenenzinhos você admitiria? Mas você ama. Pode existir amor e ódio juntos? Sim. Por isso que quando nós vemos a ira de Deus, queridos, Deus, Ele se ira. O pecado traz ira ao coração de Deus. Todas as vezes que eu e você pecamos, isso traz nojo, traz desgosto e traz ira ao coração de Deus. Imagina a ira de Deus vir sobre uma pessoa. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do julgamento do que para essa geração. Por quê? Isso é muito sério. Sodoma e Gomorra foram duas cidades que viviam em libertinagem, em homossexualismo, viviam com práticas de pedofilia, com práticas, se você olhar para a palavra, era isso que havia em Sodoma e Gomorra. Só que hoje está um nível, se você olhar para as PLs que estão sendo escritas, para um nível de coisas que está sendo escrito, chegou um nível de sujeira. E nem todos querem ouvir esse tipo de evangelho. Querem entrar numa igreja e ouvir assim, olha, Jesus te ama, Ele tem algo para você. Cara, claro que Ele tem, Ele te ama, mas Ele quer mudar a sua vida. Transformar as nossas vidas. Aleluia. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. Olha o que a palavra diz em Marcos capítulo 10. Versículo 17. Vai contar a história de um jovem rico. Diz assim a palavra do Senhor: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu fico imaginando Jesus falando para alguns de nós hoje, né? Vai e vende tudo que você tem e vem e me segue. Eu acho que alguns não iam ficar na igreja. Ai, ai. Machuca, né? Às vezes ouvir a verdade. Porque nós não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Ou a Deus ou ao capitalismo. E Mamon tem reinado dentro de um sistema capitalista em muitas igrejas, em muitas casas, e muitas pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas que estão longe. Meninos, vocês estão prestando atenção na palavra? Eu estou vendo vocês conversarem. Eu falo assim porque são discípulos, e o pai corrige a quem ama, e a gente é pai espiritual, e eu quero que vocês aprendam a palavra. Estão vendo o que Jesus faz com esse jovem? Ele é um bom jovem, né? Jovem rico. E aí ele chega para Jesus, só que o problema dele é que ele era bom demais, cara. Sabe qual que era o problema? Ele era bom demais. Jesus é bom ou não é? Ele é bom. Agora, olha como que ele chega. Ele chega, bom mestre. Jesus
quebra o camarada e fala assim: por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Nossa, se Jesus não é bom, você está perdido, cara. Você entendeu? Você entendeu? Não é que Jesus não era bom, mas Jesus estava quebrando o orgulho dele. Ele fazia tudo, cara. Ele dava os dízimos, ele dava ofertas, ele ajudava os pobres, obedecia, nunca pecava assim. Ele cantava no louvor, tocava violão, ele é um cara joia. Ele era bom, pensa num cara bom. Aí ele chega, cara, ô Zé, você é um evangelista, Zé. Imagina se uma pessoa chega para você e para você na rua, quebradona assim, fala: por favor, moço, o que eu faço para aceitar Jesus? Ô, cara, puxa vida, a pergunta que todo evangelista quer ouvir, né? Imagina, que loucura, meu. Se alguém parasse você, Manu, e falasse assim: viu, por favor, do nada assim, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Você ia falar assim: vem cá, faz essa oração comigo assim: Jesus, entra. Jesus não fez assim com ele. Jesus não falou: ora assim comigo. Jesus, entra no meu... Jesus foi no problema. Jesus é massa. Jesus vai lá. Tá. Jesus não é band-aid. Ele é o remédio que traz transformação para a nossa vida. Aí o que acontece? Bom mestre, eu sou bom, mas o senhor é bom também, né? Jesus olha para ele e fala: por que você está me chamando de bom? Então Jesus trabalha o orgulho dele. Esses dias eu falei isso, né? Ó, gente, isso aqui é a melhor estratégia para você fazer evangelismo na rua. Eu tenho feito muito isso. Sai andando na rua e pede informação. Fala assim: dá licença, eu posso te perguntar uma coisa? A pessoa: sim. Você sabe como é que eu faço para chegar no céu? Aí a pessoa: hã? No céu, como é que eu faço para chegar? Não sei. Ou seja, isso não te preocupa? Aí você começa a ministrar ela, entendeu? Estratégia, só um parênteses. Esses dias eu cheguei para uma velhinha e fiz isso: dá licença, como é que eu faço para chegar no céu? Ô menino, para você ir para o céu, você tem que dar esmola todo dia, você faz uma oração para Jesus todo dia e ajuda as pessoas. Tá, e só isso, eu vou para o céu. Aí eu acho que ela percebeu assim, né, que eu ia falar alguma coisa para ela. Ela falou: eu acho que tá bom, mas aí eu vou ter que ir. Aí eu peguei e falei: só um pouquinho. A senhora não tem um minutinho? Ela falou: eu não tenho um minutinho. Eu falei: e se a senhora só tivesse um minutinho? Ela ficou me olhando assim. Cara, não perde oportunidade não. Esses dias entrou 3 mulheres lá no seminário, trabalhando, 9:30 da noite. Aí 3 mulheres, desesperadas, uma senhora, uma menina e uma jovem de 12 anos. Tocaram no seminário e falaram assim: moço, aqui que é o centro espírita. Eu falei: Aí elas olharam para mim. Eu falei: o que vocês precisam? Orientação espiritual? Ela: então senta aqui que eu já vai vir orientação espiritual. As 3 aceitaram Jesus e vão começar a ir na célula com o pastor Rude. Cara, não perde oportunidade não. Prega Jesus onde você estiver. Amém? Então Jesus chega para esse jovem e ele fala assim: olha, obedece os mandamentos. Quais, Senhor? Tipo assim, aquela pergunta assim: os 10? Esses daí? Todos, Senhor. Todos eu já compro desde quando eu sou um menininho. Aí Jesus: E diz que Jesus olhou para ele e o amou. O amor de Deus. Só que olha que coisa interessante. Mesmo amando, ele não entrou no reino. Pelo menos o que a palavra nos mostra. Talvez ele tenha se convertido mais para frente. Mas no momento ele o amou. Ele falou: cara, faltam muitas coisas para você, né? Você precisa... Foi isso que Jesus falou? Velho, uma coisa. Não é muita coisa não, é uma.
Se Jesus tivesse falado para ele 7 coisas, 7 passos para a vitória, vai lá. 7, não falou nada disso. Uma coisa te falta. Está vendo isso aí que está sobre você? Você é muito bom, né? Você acha que você pode comprar até a salvação. Você dá dinheiro para os pobres, ajuda as pessoas. Isso aí é o teu Senhor. Você acha que você é muito bom, cara. Então vende tudo, se desfaz de tudo e venha depender só de mim. Eu quero ser o teu Senhor. Ah não, isso é muito difícil, Jesus. Isso aí o Senhor me pediu. Aí ele ficou triste, virou e saiu. Aí sabe o que eu ia fazer, eu e você, se fosse a gente? Vem cá, João. João, você está aí sozinho, você é meu exemplo, vai lá. Então, João é o jovem rico, né? Fica triste, cara. Aí vira e sai. Não, peraí, é brincadeira. Vamos lá, você vai lá na minha cela. Não precisa dar tudo, é só o dízimo, tá bom? Dá 10% e já tá valendo. Depois é passo a passo. Nem? Aí você vai, vamos lá. Jesus fez isso com ele? Se fosse eu e você, hein? Oh, os crentes. Eu acho que Jesus tinha que aprender a fazer evangelismo. Ele não foi atrás do cara. Tinha que ir lá pregar para ele, pôr na cela, insistir com o cara. Insiste com ele, Jesus. Ele fez isso? Ele não se preocupou com quem foi embora. Isso aí, pastor. Tamo junto. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e let's go. Eu estou indo. Para onde o senhor está indo? Para a cruz. Então tome a sua cruz e vamos lá. Cara, é loucura. Essa mensagem para o mundo é loucura. Diga assim: Deus é justo. Se nós olharmos para a palavra no livro de Romanos, queridos, examine a palavra. Seja beriano, não engole qualquer tranqueira não. Vai para a palavra e vê o que eu estou dizendo se é verdade. Vai para a palavra e vê o que está sendo pregado. Leia a palavra, examine as escrituras. Jesus falou esse conselho para os judeus: examinem as escrituras, porque nelas vocês dizem conter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então examine a palavra. Você tem prática de ler a palavra de Deus? Aqui está: lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para os meus caminhos. Como guardará o jovem puro e reto seu caminho, observando segundo a palavra. Então vai para a palavra, é palavrinha pura, Jeová. Aleluia. Eu quero terminar com isso. Diga: Deus é santo, Deus é justo. Nesse mundo, querido, tudo vai passar. A casa bonita que eu tenho vai passar, o meu carro, minhas coisas, tudo vai passar. Tudo que Deus me dá é para o benefício do seu reino. Amém? Eu creio que se tiverem 10 justos nessa cidade, essa cidade não vai ser destruída, porque o clamor de justiça vai ser mais forte do que o clamor da prostituição, da imoralidade, vai ser mais forte do que a corrupção, porque isso está gritando no trono de Deus, está gritando no trono de Deus. O sangue inocente está chegando diante de Deus, isso grita, mas precisam existir intercessores que estão falando: Senhor, nós nos pomos na brecha pela nossa cidade, esse é o nosso pecado, identificação, entendeu? É isso aí. Senhor, esse é o nosso pecado, nós estamos nos pondo aqui. E quando Deus olha para nós, o que Ele vê é o sangue do Cordeiro. Então Ele fala: por essa porta eu não vou entrar, nesses eu não vou tocar, porque aqui tem o sangue. Se alguém puder dar um glória a Deus aqui nessa noite. O anjo da morte passava, queridos, e onde não existia marca de sangue, ele entrava e destruía. Por isso, o problema não está na presença do ímpio, mas na ausência do justo.
Tem algum justo aqui? Tem algum justo lá no teu trabalho? Ou é tudo farinha da mesma rosca? Será que existe alguém que faz a diferença ali, que fala, Senhor Jesus, aqui não, aqui a morte não vai entrar, aqui eu estou clamando, aqui eu estou orando, Jesus. Na minha casa não. Tem algum justo na tua casa? Sabe, queridos, e eu quero terminar com isso. A justiça de Deus. Diga, salvação é a porta de entrada no reino de Deus. Quantas pessoas você conhece que não estão no reino de Deus ainda? Muitas, né? Eu conheço bastante. Sabe qual que é a... Salvação se perde, viu? Tem muita gente que acha que não. Deus não toma. A dinâmica é essa aqui, ó. Pastora, me dá de presente. Faz de conta que você está me dando um presente. O que ela me deu é meu. Ela não pode me tomar. Você já tomou um presente de alguém de aniversário? Já fez isso, Vanessa? Tipo assim, ó, eu vou te dar um presente e na outra semana fala, ó, me desculpa, eu não quero mais te dar esse presente aí. Você já fez isso? Eu gostei tanto que é meu. Não. Então assim, Deus nunca tira a salvação de ninguém. Mas e se um dia eu estou aqui e perdi, esqueci em algum lugar? Se perde ou não se perde? Hã? Claro que posso perder. Se a minha vida não estiver regrada de acordo com a vontade de Deus, eu posso perder. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Zelar pela nossa salvação, viver uma vida de acordo com o que a palavra está nos dizendo. Sabe, o Fábio, né, me disse essa frase. Falou, o sinal de uma conversão, o que é, Fabinho? Eu não lembro. Repete para a gente entender. Um processo de santificação constante. Que legal isso. Sabe como você identifica? Cara, olha para o pior pecador que está aqui dentro. Sou eu, sou o Joe. E esse entendimento de que eu não sou bom, cara, é que faz com que ele seja bom em mim. Porque o dia que eu acho que eu sou a quarta pessoa da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo e o Lucas. Cara, você está perdido, velho. Porque o que nos lava, o que nos limpa, sabe? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você e eu tivermos esse entendimento, como os chineses têm, ou como as pessoas perseguidas, não vai precisar de ninguém ficar animando o louvor aqui em cima, dizendo para você, levante sua mão, abaixe sua mão, porque o simples fato de você entender que o sangue de Jesus, eu era pecador, e eu estava indo para o inferno, eu não sou bom, eu estava morrendo, mas Jesus me libertou. Cara, traz uma alegria para você sobrenatural. Por isso eu pergunto para você nessa noite, existe alguma pessoa que seja boa aqui? Que se considere uma boa pessoa? Os meninos do louvor se consideram pessoas boas? Você não é uma boa pessoa? Mas você não faz as coisas certinhas? Jesus olhou para homens e mulheres que eram bons demais e dizia, vocês estão muito longe do reino de Deus. E olhou para pecadores e prostitutas e falava assim, vocês estão muito próximos do reino de Deus. Porque quem muito é perdoado, muito ama. Quando você entende que você não é, Ele pode ser em você. Ele usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Aquilo que não é para envergonhar o que é. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. É assim que Ele trabalha. Estude o livro de Romanos, querido. Estude o livro de Romanos. E você vai entender um pouco da graça e da justiça de Deus. Deus é justo. Sabe o que isso significa? Eu quero terminar com essa ilustração. Você se considera uma boa pessoa? Sim ou não? Vou pegar um que já sabe a dinâmica. Quiser, você considera-se uma boa pessoa? Nesse contexto, não. Não, né? Em outro contexto, você se considera uma boa pessoa? Eu
Eu acho que eu sou politicamente correto, ecologicamente correto, mas bom mesmo é só Deus. Mas você ainda acha que tem algumas coisas boas em você, né? Então vamos trabalhar aqui o Zé. E se nós olharmos para o simples fato, porque Romanos vai falar assim, nós não saberíamos o que é pecado se não houvesse a lei de Deus. Então para isso existe a lei, para nos mostrar o que é pecado. Pecado significa hamartia, transgressão da lei, errar o alvo. Alguém aqui já transgrediu a lei de Deus? Não responda. Não responda. Lucas, eu nunca pequei. Existem alguns que vivem falando, pô, cara, você aumenta as coisas. Cara, calma, é só brincadeira. Mas a gente vive, cara, pecando dia após dia. Né? As meninas falam, você aumenta. É que eu sou enfático nas histórias, né? Então que Deus me perdoe. Mas nós somos pessoas falhas. Agora eu tenho uma pergunta mais profunda para você. O céu é um lugar onde existe pecado ou não? Sim ou não? Vai comigo no silogismo aqui, vai comigo na ideia. Pode entrar pecado no céu? Você se considera uma boa pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Por que você não se considera uma boa pessoa? Você já pecou? Alguns vêm com aquela desculpinha barata, né? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Queridos, é muito mais do que só confessar. Significa redenção. Redimir. Restituir. É tão gostoso trazer a restituição para nós. E quando é de nós? Porque sabe o que aquele homem, olha o outro contexto de um outro homem rico, Zaqueu. Senhor, eu não sou bom para que o Senhor entre na minha casa. Hoje eu vou jantar aí com você, Zaqueu. Eu vou comer polenta com você, Zaqueu. Hoje a salvação entra na tua casa, mano. Jesus entra naquele cara, na vida daquele cara que entende que não é bom. Aí quando Jesus entra, a salvação entra, o que ele fala? Senhor, isso aqui é um aspecto da lei. Está em Números isso. Senhor, eu vou restituir 4 vezes alguém se eu defraudei em alguma coisa. Velho, imagina uma pessoa cobradora de impostos que roubava o imposto de todo mundo. O cara ia ter que tirar dinheiro não sei de onde para devolver. Mas ele teve um entendimento. Senhor, e se eu defraudei alguma coisa, eu vou restituir, pai. Eu vou vender minha casa, vou vender o carro e vou devolver. Jesus olha para ele e fala, cara, hoje a salvação entrou na tua casa, mano. Você entendeu? Desprendimento. O conceito de prosperidade do Salmo 23 é que nada vai te faltar. Amém? Não vai te faltar. No dia da aflição não vai te faltar. Não vai te faltar o pão, não vai te faltar aquilo que for necessário. Mas esse negócio de ficar esbanjando, para mostrar que eu sou mais santo do que o irmãozinho, por isso que Deus me abençoa mais, querido, isso aí está por fora da palavra. Amém? Amém ou não amém? Então Deus é justo. E como um justo juiz, Ele vai julgar. Você sabia disso? Você sabia que existe um julgamento que vai acontecer para todos nós? Para mim vai existir um julgamento. Alguém me disse assim um dia, não sei se foi você, ou algum outro pastor, que nosso cérebro deve estar armazenando ali, é você, né, que falou? Deve estar armazenando todos os registros aí, o computador, o Acer de Deus lá, né? O Apple, né? Apple de Deus vai chegar, tecnologia do céu, né? Vamos ver aqui toda sua vida. Imagina que loucura, velho. No céu a tecnologia, Ronaldo, extraordinária, mano. De ponta mesmo. Lá é coisa louca. Então imagina, naquele dia do julgamento,
diante daquele que é santo, diante daquele que é o Todo-Poderoso, e Ele é o Deus que pode me pôr. Porque assim, na terra você transgride a lei, você tem que pagar. E no céu, naquele dia? Mas Deus é amor. Deus é amor. Oi? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Vocês que praticam a iniquidade. Então agora o que eu quero trabalhar com você? Imagine essa ilustração. Você chega na sua casa, Celso, fazer uma ilustração dramática. E você encontra toda a sua família morta dentro da sua casa. E o assassino ainda está ali terminando de matar alguém. Quando você vê que ele vai fugir por uma porta, você encontra e corre por outra, porque você conhece bem a sua casa. E você encurrala ele, e num ato ali de segurar aquele cara, chama a polícia, e depois de alguns meses ele vai a julgamento. O seu coração está clamando por justiça. Você está clamando por justiça. Dentro daquela cena que te marcou. Porque foi algo errado. Está ali você e o assassino. E o juiz então chega, todos se levantam, e o juiz olha, escuta toda a história. Mas o juiz ele fala assim: bom, senhor assassino, você fez algo muito errado. Mas eu sou um juiz muito bonzinho. E eu vou te perdoar. Pode ir para sua casa. Você está entendendo? Como que seria a tua reação? Falando realmente, não estou trazendo alguma coisa para ficção. Como que ia ser a sua reação? Justiça. Você ia para todas as redes de televisão. Você ia colocar aquele juiz, ele é pior juiz, ele é mais assassino do que aquele cara. O que ele fez foi pior do que aquele cara. Ele é um juiz injusto, não é? Ele é o pior juiz que existe. O seu coração está clamando por justiça. Agora me diga uma coisa, Deus é um juiz injusto ou é um juiz justo? Quando a palavra o apresenta como justo juiz. E diante dos meus crimes, o que eu mereço? Recompensa ou castigo? Não responda mais, por favor, só fica pensando. Diante de tudo aquilo que eu fiz, que está clamando no reino de Deus, diante de todo o pecado, diante de tudo isso, esse céu negro, o que eu fiz? Juízo ou recompensa? O carro do ano. Sabe o que é graça de Deus? É eu receber aquilo que eu não mereço. Mas alguém precisa ir. Imagine-se então que tudo está clamando, a natureza está clamando por justiça. Então esse que está sentado sobre um alto e sublime trono e tem o poder de julgar todas as coisas, ele faz uma declaração de amor. E a sua declaração é muito simples. Ele fala assim: eu sei que você errou, eu sei que você pecou, e eu sei que, como a palavra diz em Romanos 6:23, o salário, a consequência do pecado é a morte. Isso é o que nós merecemos, morte. Mas, glória a Deus por esse mas, que existe nessa frase de Deus. Eu tenho um filho. Como dizer que Ele não deu o seu melhor por nós, nisso, que nunca fez nada. Imagine, puro, um jovem puro, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa. Ele nunca fez nada. Vem aqui assassino,
pena para o seu pecado é a morte. Mas eu estou enviando o meu filho, o meu único filho. Eu só tenho um filho para morrer no seu lugar e para pôr você em liberdade. Você aceita isso ou não? Que tipo de evangelho nós temos ouvido hoje em dia? O meu único filho. E é um evangelho muito simples. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele acreditar, para que todo aquele que clamar pelo nome dEle, não morra, mas tenha uma vida e uma vida eterna. Porque graça, querido, é receber aquilo que nós não merecemos. É o favor imerecido de Deus. Misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Por isso a palavra diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Joyce Meyer disse assim: a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque todos os dias nós usamos ela até a última gota. Porque nós esgotamos a misericórdia de Deus na nossa vida todos os dias. E se ela não se renovar todos os dias, ai de mim. Ai de mim. Quando nós vamos com essa perspectiva para o Evangelho, de que sim, é um Evangelho de cruz. Sim, é um Evangelho de renúncia. É um Evangelho de se abster. Mas eu não vou para Deus para ganhar algo, mas eu vou porque eu ganhei algo. Obrigado, Jesus, pelo preço pago. Quão grande amor o Senhor teve por mim, de sendo o único, como a palavra diz, o pão vivo que desce do céu. O pão vivo que desce do céu. Os campos estão brancos, igreja. Os campos estão brancos, igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora. Estamos aqui simplesmente para recebermos aquilo que temos que entregar. Não guarde o seu maná, porque isso pode apodrecer dentro de você. De graça recebemos, de graça damos. De graça recebemos, de graça damos. Senhor, mas e se eu der dessas águas que o Senhor me deu, eu vou ficar com sede? Não, porque o que eu estou dando para você é uma fonte. Eu estou te entregando uma fonte de águas vivas, que salta para a vida eterna. Quanto mais você der, mais ela vai continuar brotando. O poder criativo de Deus está borbulhando dentro de você. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva fluirão do seu interior. A mensagem ela é inesgotável. Talvez nessa noite, você que se considera, assim como eu me considero, um pecador, mas que nunca, não somente recebeu como ganhando algo, mas se entregou a Ele, dizendo: o Senhor é o meu Senhor. Talvez você nunca fez isso, e nessa noite eu quero te convidar a isso. Você não precisa sair do seu lugar, você precisa crer e confessar. E se preciso for, nós vamos gastar um tempo explicando o Evangelho para você. Nós vamos sentar com você. A pastora estão aqui para isso, para explicar qual é o caminho que você deve seguir. Mas talvez você nunca tenha entregue a sua vida a esse Jesus, dizendo: Senhor, você criou o céu e a terra,
as estrelas, o firmamento, tudo está nas tuas mãos. E eu, miserável homem que sou, o mais pecador dos pecadores, eu fui culpado de levar o teu filho àquela cruz e morrer por mim. Mas eu sei que ele não só morreu, mas como ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou e está vivo, oh, obrigado Jesus, porque o Senhor ressuscitou. E aquele que se fez injustiça por mim, tomou o meu pecado. Hoje eu posso me revestir dele e dizer: Jesus, eu quero me revestir como desse paraquedas, estar focado, dizendo a qualquer momento, quando chamarem o meu nome, eu dizer: estou preparado, estou pronto. Mesmo que o mundo me ridicularize, mesmo que as pessoas digam: você é diferente, sim eu sou, mas eu tenho mais, eu tenho algo sobrenatural em mim. Eu tenho Jesus, e Ele me tem. Talvez o seu coração já está pulando, já está dizendo: eu quero entregar a minha vida a Ele, eu quero entregar a minha vida para que Ele seja o meu Senhor. Ele não tem sido o meu Senhor. Eu tenho vivido mais como jovem rico do que como Zaqueu. Eu tenho vivido mais por as coisas dessa terra do que pelas coisas do reino dos céus. Mas eu quero mudar. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçam os seus corações. Não endureça o seu coração. Talvez uma chance como essa, talvez seja o último minuto. E se Jesus voltasse agora, e se Ele voltasse nesse momento, para onde você iria? E o que você diria diante dEle? Eu só tenho uma coisa para te dizer: se o sangue dEle te cobrir, Ele vai olhar para você e vai dizer: aqui a morte não toca, porque o sangue está sobre ele, porque o sangue está sobre ela. Então nessa noite, se você deseja que esse sangue te marque, que esse sangue te purifique, diga dentro do seu coração, expresse com seus lábios e faça como nós lemos na palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez se escutem nessa noite alguns rumores de clamor, algumas lágrimas vão cair no chão, dizendo: Jesus, eu sou um pecador. Eu não quero te emocionar, querido, eu quero te acordar para uma realidade de reino. Aonde você está, meu filho? Em alguns momentos da minha vida eu estive longe de Deus, eu me perdi no caminho. Mas obrigado, Jesus, porque a tua graça me alcançou. Obrigado, Jesus, porque o teu amor me alcançou. Se eu olhar para mim, eu sou o pior. Eu talvez não mereça pregar uma mensagem como essa. E talvez, Senhor, o meu irmão que está aqui, ele esteja com o mesmo sentimento. Mas nessa noite, querido, talvez você queira mudar e se converter dos seus maus caminhos e levar essa palavra a toda essa terra. Deixa o Espírito Santo queimar mais uma vez o teu coração. Talvez nós tenhamos que se ajoelhar e falar: Jesus, me perdoa e entra no meu coração, toma minha vida. Eu errei contra o Senhor, mas eu quero mudar. E se você fez essa oração,
E se você entregou sua vida para Jesus, não de uma forma assim, só, não, mas eu quero mudar. Eu estou reconhecendo que eu errei mesmo, eu tenho vivido uma vida errada. Eu não tenho forças para mudar, eu não tenho forças para mudar. Esse é o primeiro passo, eu não consigo mudar, mas eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar meu estilo de vida. Não existe mágica, existe quebrantamento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É só isso. Do jeito que você quiser, fique à vontade. Mas por favor, nessa noite, fale com Deus. Nós vamos ministrar uma canção, e aí nós vamos passar a palavra, porque as nossas irmãs vão ministrar um louvor ao Senhor com danças. E esse momento de danças vai ser muito profético, meninas, porque a alegria no céu vai se refletir na terra. Mas ainda aí do seu jeitinho, de olhos fechados, prostrado, de pé, eu quero que simplesmente você agradeça a Jesus. Talvez a sua perspectiva de louvor vai mudar um pouquinho, cara. Minha irmã, vai mudar um pouquinho a tua perspectiva de adoração. E você vai conseguir abrir os seus braços mais. E dizer obrigado, Jesus, obrigado pelo preço pago por mim. Obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar. Fique à vontade, Espírito Santo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em meio à dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face és tudo que eu